amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Fé Compartilhada para mais um dia estarmos aqui reunidos, né? E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nosso convidado, uma grande pessoa, um pregador do Evangelho, que tão novo, né? Podemos dizer assim, e já fazendo a obra, compartilhando do amor de Deus. Mas antes, eu gostaria de deixar o nosso abraço, nosso carinho para as cidades, o pessoal aí que está nos seguindo, nos mandando mensagem, nosso carinho, nosso muito obrigado a vocês, sejam todos bem-vindos. Então, pegue o seu copo de suco, o seu copo de água, um cafezinho e vem com a gente nos acompanhar nessa história, vamos dizer assim, de superação, né, Herbert? Herbert, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por atender o nosso convite, né? Esse ID de falar da palavra. Elias, seja bem-vindo. Obrigado. E, Herbert, nos diz assim, como que é esse ID e pregar o Evangelho? Com quantos anos que Deus tocou no seu coração, Herbert? Meu filho, eu preciso que você vá, que você fala do meu Evangelho, que você pregue a palavra, né? Você sendo tão novo, a gente até, né, Elias, tem, assim, uma admiração, né? E já tá ali no ID de Deus. Nos conta um pouquinho como que foi essa chamada. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É uma grande alegria estar com os irmãos, nós chamamos, né? Deus abençoe, eu chamo Elias, Deus abençoe poderosamente. É algo gratificante estarmos aqui na Fé Compartilhada, esse podcast, onde nós podemos compartilhar a respeito daquilo que Deus tem feito. E segundo a pergunta, né, que os irmãos fizeram, é uma longa história, né? Desde meus 8 anos de idade, eu recebi palavras, profecias da parte de Deus, e até mesmo pelo fato da minha família ainda não se firmar em Cristo, eu fiquei longe todo esse tempo, dos 8 até os 19 anos, né? E eu tive um sonho. E qual que era o meu sonho? Meu sonho era ser jogador de futebol. E eu fui crescendo com esse sonho. Fui treinando dos meus 8 até os meus 11 anos. E certa feita, um homem, né, que era empresário de atletas, ele olhou para mim e sentiu interesse de me empresariar. E, né, a gente ficou muito feliz, ele foi conversar com meu pai, com a minha mãe, fez um contrato, tudo. E a gente ficou muito feliz. E até então era o meu plano do meu coração, porque a Bíblia fala, né, que o homem pode fazer planos, mas a última palavra é da boca de Deus, né? Então, é uma longa história. A gente veio vindo e foi se alegrando. Ele pagava tudo que eu precisava, viagens que a gente fazia, e eu estava vendo meu sonho se realizando. Né, mas chegou um tempo que eu vi que as portas começaram a se fechar, as coisas começaram a apertar, e eu questionava a Deus, mesmo não sendo da igreja, mesmo não estando firmado em Cristo, eu tinha um temor por sempre ir com a minha mãe de vez em quando em alguma igreja, e ouvir a respeito de Deus. Eu tinha aquele temor a Deus e orava da minha maneira simples, e Deus me ouvia. E eu questionava a Deus, tudo para dar certo, por que não dá? E chegou até um tempo da minha vida que eu, com 15 anos, eu estava na base do Atlético Paranaense, né, e estava lá, tudo para dar certo. Chegou um momento que parece que as portas se fecharam. E certa feita, uma irmã, conhecida da minha mãe, mandou uma mensagem para ela dizendo dessa forma: olha, Deus mostrou em oração o seu filho, e Deus disse que vai começar a fechar todas as portas. Amizades que ele tinha vão se afastar, coisas que ele queria não vão acontecer. E até mesmo minha mãe falou para mim, mas eu não dei muita atenção àquilo, né? Eu entendi, mas por que disso, né? Tô feliz, aparentemente, tô bem. E fui pensando, e realmente as coisas começaram a se fechar. E até mesmo fui fazer um teste por um time chamado Criciúma. Eu ia passando para Catarina, fiz o teste. Tinha mais ou menos aproximadamente 250 jovens para fazer esse teste. E dentro dos 250, só eu passei. E antes de eu entrar ali, eu estava pedindo para Deus, se for da tua vontade, que eu se torne um jogador, que dê certo. Confirma, né, esse chamado, ou melhor dizendo, esse propósito que eu tenho no meu coração de ser um jogador. E foi indo e deu certo. 250 jovens, foi o único que passei. E eu me enchi de alegria. Falei, não, é para ser mesmo, né? Vai acontecer. Né? Todo aquele jovem chorando, né, por não ter sido aprovado, e eu, o único sendo aprovado. Fiquei feliz. E aquele homem falou assim, você vai ficar alguns meses aqui com a gente, até se preparar para você ir para Criciúma. E a gente foi, né, feliz ali, e ficamos. E
Eu fui orando a Deus da minha maneira, falei, Deus, que dê certo, tudo, e fiz esse teste. Mas passou meses e eles não me chamavam. E eu cheguei, né, no técnico e falei assim, olha, passou alguns meses aí, eu estou jogando campeonato para vocês, estamos ganhando, conquistando bastante coisa, mas o meu objetivo é para Criciúma, né, para mim crescer lá e seguir minha carreira. Então eles falaram dessa forma, não, fica tranquilo que o treinador, o técnico de Criciúma está vindo para cá só para te ver. Falei, não, tá bom. Aí ficou aquela expectativa, né? Fiquei, né, coração pegando fogo, né, querendo aquilo. Daí chegou, me preparei tudo, meu psicológico, fisicamente, tudo. E chegou o dia do jogo, o meu técnico falou assim, ó, faz isso, faz aquilo, que vai dar certo. Tá tudo para dar certo para você. Ele só veio para te ver. Eu falei, não, tudo bem. A gente foi lá, fiz um jogo muito bom. Fiz gol, fiz várias coisas lá que agradavam aquele técnico. Aí chegou o final do jogo, falou que ele ia falar comigo e não falou mais. Eu fiquei um dia e mandei mensagem, ó, deu certo. Não me respondia. Parecia que eu estava invisível, não falava comigo. Comecei, meu Deus do céu. E veio aquela palavra, que as portas todas vão se fechar, para que eu me aproximasse de Deus. E foi passando esse processo, né, tudo, e não deu certo. E eu comecei a me angustiar dentro de mim, porque minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando, e eu somente jogando. Falei, não, eu preciso arrumar um trabalho, eu preciso fazer algo, eu preciso ajudar minha mãe, meu pai, né, a situação não é fácil, preciso fazer algo. E até então, as portas se fecharam, meu empresário ligou para mim, olha, eu não vou, tenho que ir para fora do país, não vou poder mais te empresariar. E realmente amizades que eu tinha, todas se afastaram. Aparentemente, parece, dentro de mim eu fiquei só. Falei, meu Deus, que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aquele sonho foi meio que sumindo dentro de mim. Eu fui desacreditando. Falei, não é para mim isso. Naturalmente foi mais ou menos assim. E eu vou chegar ao ponto mais interessante dessa história. Aconteceu que eu fui numa igreja com a minha mãe, ou melhor, uma irmã falou com a minha mãe assim, olha, eu tive um sonho e uma visão também. Deus confirmou em sonho e em visão para mim que eu vi o seu filho arrumando as malas e indo viajar. E minha mãe me apoiava no meu sonho, eu também queria muito. E eu falei assim, não, é o meu propósito, é o que eu quero. Beleza, vamos pra cima, né? Sim. E me alegrei, porque eu sempre tive fé em Deus. E quando veio algo de Deus, aparentemente, pra minha vida, eu me alegrei. E era algo de Deus. Ó, você vai arrumar as tuas malas, eu vi ele arrumando as malas e saindo. Você ia viajar, mas não era no sentido que você imaginava, né? E daí eu fui e falei, nossa, que alegria, agora as coisas vão fluir, vai acontecer. Beleza, e foi ainda assim as coisas dando errado. Eu falei, mas tipo, como assim, né? Vou viajar e as coisas não estão fluindo, era para as coisas fluir. Beleza, passou uns 2 meses aproximadamente, eu fui num culto. E terminando o culto, eu fui receber oração com um jovem muito usado por Deus. E eu cheguei assim, ele pôs as mãos sobre mim, começou a orar por mim. Ele falou assim, olha, eu vejo você arrumando as malas. E eu já comecei a me alegrar novamente. De repente veio um balde de água fria, mas não é para o que você quer. Deus está mandando dizer que você está arrumando as suas malas para futuramente você pregar a palavra de Deus. A chamada. A chamada de Deus. E aí você lembrou. E eu lembrei daquilo que foi falado lá atrás, quando eu tinha 8 anos, né, a respeito do ministério que Deus tinha na minha vida, na palavra de Deus. Né? E você estava com quantos anos quando você recebeu essa mensagem do irmão? Eu estava com 17 anos. 17 anos. Tem uma palavra aqui na Bíblia, né, que diz que se você quiser seguir a ele, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Né? Então você negou algo que era teu sonho, né? Sim. Na verdade, esse sonho é de quase 80% dos jovens brasileiros, né? Sim. É ser jogador de futebol. Isso. Então você negou, né? Você negou aquele sonho ali para fazer a vontade de Cristo. E naquele instante eu fiquei irado. Mas como assim? Eu não quero pregar a palavra. Né? Eu não tenho esse desejo, né? Ainda não conhecia? Sim, eu não conhecia Cristo, né? Para mim ter essa vontade de pregar, não tinha esse desejo. E passou outro processo da minha vida. Chegou um tempo, eu estava indo para o colégio, lembro até hoje. E de repente, chegando na parte da noite, aqui no João Batista Vera mesmo, em Piraquara, eu chegando ali, de repente eu vi aquele ferro de pessoas assim gritando, né? E meu primo chegando. De repente, veio um rapaz muito alto indo na minha direção.
E daí Deus várias vezes falou comigo, olha, estou fechando a sepultura, eu tenho obra a fazer, eu tenho pressa em te usar. E eu não dava atenção, eu não queria, né? E esse dia, eu indo para a escola, para o colégio, de repente esse jovem veio na minha direção, ele não era, ele devia ter aproximadamente uns 30 anos. Veio na minha direção, eu observei no pé dele uma tornozeleira eletrônica. Uhum. Mas eu não tinha problema com ninguém, aparentemente, né? Estava tranquilo. E ele veio na minha direção, eu só saí um pouco pro canto, mas ele veio na minha direção novamente e veio conversar comigo. E ele aparentemente me conhecia, mas eu nunca tinha visto ele. Ele pegou e me abraçou como fosse um amigo. Falou assim, vem aqui pro canto que eu quero conversar um pouco com você. E eu fui, tranquilo, conhecia todo mundo, né? Tinha influência com conversar com todo mundo. Ele me puxou pro canto. E de repente meu primo perguntou, você vai ficar aí ou vai ir comigo? Falei, só vou conversar com o rapaz aqui e já vou lá. No momento que eu me virei, ele me deu um soco inglês aqui no rosto. E eu caí desmaiado no chão, ele me derrubou, e eu fiquei no chão ali, e ele tirou uma arma e apontou na minha cabeça e apertou. Mas só que não saiu nenhuma bala. Nenhuma bala saiu. Oh, meu Deus. E eu, até mesmo ali, eu fiquei caído no chão, aquele soco foi muito forte, fiquei fora de si. E de repente alguém me levou para dentro da escola, e eu fiquei lá e eu tinha um gênio, né? Graças a Deus, Deus nos libertou, Deus faz a obra completa. Sim. De ser uma pessoa vingativa, uma pessoa que queria resolver tudo na força do braço. E eu saí ali do colégio, pulei um muro, fui atrás de saber quem era, né? E ali eu vi realmente a mão de Deus. Deus me livrando naquele momento, eu comecei a refletir. Comecei a pensar, meu Deus, como que aconteceu dessa forma, né? Se fosse por mim mesmo, eu não estaria mais aqui. Há alguém cuidando de mim, né? Sim. Alguém me guardando, me protegendo, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que me apegar com Deus, tenho que me apegar com Deus. E fui pensando dessa forma. E comecei a frequentar mais a igreja, comecei a ir mais, comecei a pegar interesse. E nessa época eu estava namorando com a minha atual esposa, hoje a gente está namorando. A gente vinha de um namoro muito atribulado. Muito atribulado mesmo, muita briga, muita discussão, coisas ruins aconteciam entre eu e ela. E minha mãe, por eu ser filho único, ela estava orando até um certo momento para afastar a minha namorada na época, hoje minha esposa, né, de mim, porque mãe é mãe, né? Quer proteger, quer cuidar, né? E eu sendo filho único, ela orava, porque certa feita ela ouviu também que a esposa, a mulher, que seria minha esposa, seria uma pessoa de Deus. Então ela questionava a Deus, Deus, afasta o que é o projeto e o plano, é uma mulher de Deus do lado do meu filho. E ela estava orando para que afastasse, né? E certa feita a gente foi num culto, e até mesmo depois desse susto que eu tomei, eu comecei para a igreja um pouco mais, mas ainda não estava com o coração inteiro para a obra de Deus, né? Completamente entregue para Jesus. Não tinha sido restaurado. Não tinha. Estava ali indo de vez em quando tal. E chegou um momento que minha mãe falou assim, olha, vai ter um culto e eu queria que vocês fossem. Falei, não. E sempre eu fazia muito para agradar minha mãe, né? Sim. Falei, vamos lá, né? Chegando lá, uma irmã pregando, e eu lembro que ela pregou sobre José, e começou a pregar, o chamado de um jovem, e eu, a palavra falando comigo, meu coração queimando, mas eu querendo endurecer meu coração, né? Eu, não é para mim, relutando, dentro de mim eu relutando. E minha mãe tinha pedido um sinal para Deus, Deus, eu quero que o senhor afaste, mas se ela é a esposa do meu filho, o senhor dá um sinal. E no meio da pregação, essa irmã apontou para mim, e para minha esposa na época, minha namorada, olha, ele é teu marido, e você é esposa dele. De repente eu vi minha mãe chorando, tipo, quase sem se controlar, e eu pensei, ela tá orando para afastar, mas agora tá chorando emocionada, e eu não sabia da situação. Ela entendeu a mensagem, né? Ela entendeu o que Deus estava confirmando para ela, né? Sim. E de repente eu vi ela chorando, eu falei, meu Deus do céu, né? Até questionei comigo, será que tá acontecendo, né? E de repente eu vi ela chorando, e essa irmã fez o apelo, minha esposa, hoje em dia já foi, e aceitou a Jesus, foi chorando para frente, e eu fiquei relutando. E essa irmã continua a insistir no apelo, insistir, Deus tem uma obra na vida de uma pessoa aqui, e eu relutando, não vou. Não é para mim. Não é para mim, eu não quero, e não é, isso não é para mim, pensava, fiquei resistindo. Sim. De repente eu tocou um louvor do Fernandinho, dizendo, um louvor assim, eu sou livre, e eu comecei a pensar, que liberdade que é essa? Né? Porque os jovens de hoje em dia, né, todos que nos acompanham,
né, pensam que a liberdade é você poder ir para uma balada, a liberdade é você poder beber o que você quiser, usar droga, ir para festa, mas essa não é liberdade, isso na verdade é uma prisão, né? Que o inimigo usa momentos, prazeres momentâneos para ali nos envolver, né? Até o ponto que ele chega a muitos jovens, a ceifar a vida de muitos Uma alegria jovens, passageira, né? uma alegria passageira, né? Foi entregue aquela palavra, minha esposa foi para frente na época, minha namorada aceitou a Jesus e continuou o apelo. De repente eu comecei a escutar aquele louvor, falei, que liberdade é essa? Quero sentir Quero também. sentir também essa liberdade, né? Quero sentir que Deus é esse, Sim. que deixa a gente livre, né, para adorar Ele. De repente eu comecei a dar lugar para o Espírito Santo, dar lugar para Ele, e comecei a sentir algo que eu nunca senti outra hora. E de repente, quando eu vi, eu estava ajoelhado na frente do altar, entregando minha vida para Cristo, né? Eu comecei ali, meu Deus, e senti aquela presença, aquela alegria que eu nunca tinha sentido. Que outrora buscava em prazeres da carne, em outros lugares, satisfazer aquele vazio que eu tinha. E naquele momento eu vi que o vazio que eu tinha era exatamente o tamanho de Deus, era exatamente o Espírito Santo que faltava para a minha vida, né? E começou um processo diferente na minha vida. Eu comecei a me desapegar das coisas que desagradavam a Deus, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Não precisou de pastor dizer, você tem que fazer isso, para de usar isso, tira o brinco, tira a corrente, muda a cor do cabelo, volta o cabelo natural. Não precisou. Ele foi completo. O Espírito Santo fez a obra completa, né? Completo, começou a agir, e a gente começou. E até então eu e minha esposa não eram casados, né? A gente estava namorando na época. E chegou um momento que eu, sendo filho único, sempre fui, né, o filho da minha mãe ali, né, sendo cuidado por ela, pelo meu pai e tudo. E minha mãe servindo a Deus, sabe? Chegou um momento e falou assim, olha, eu não aceito mais algo aqui dentro da minha casa. Tá na hora de casar. Tá na hora de vocês casarem. Porque eu tô buscando, eu tô pagando preço, e vocês têm que acertar a vida de vocês. Vocês têm que arrumar o que tá errado, se vocês querem realmente. Se não, não quero mais vocês aqui. Foi uma palavra dura. E eu, sendo o único filho, eu falei, meu Deus, tomei até um choque no momento, né? Falei, meu Deus, mas o que está acontecendo, né? Minha mãe não ama mais. Eu não ama mais, o que está acontecendo, né? E eu fiquei questionando, e a gente estava mais frequente na igreja, tudo. E daí, naquele momento eu comecei a refletir, parei, passou alguns minutos, algumas horas, e cheguei para minha namorada, né? Falei, a gente vai casar. E ela questionou, mas como que a gente vai casar? Quem casa quer casa, como diz o ditado, né? A gente não tem nada. O que minha avó vai pensar, o que meu pai vai pensar, né? A gente não tem nada, a gente tem uma panela, a gente não tem nada. E voltando um pouquinho atrás para entender onde eu quero chegar, nesse dia que eu aceitei a Jesus, a irmã falou assim para mim e para minha esposa, a partir do momento que vocês derem um passo para Cristo, Ele vai encaminhar tudo na vida de vocês. A gente recebeu essa palavra. E voltando, minha esposa falou assim, minha namorada na época falou assim, mas como que a gente vai casar? A gente não tem dinheiro, a gente não tem nada para fazer. E eu falei assim, não, mas Deus prometeu que vai encaminhar tudo, vamos confiar. Lembra da promessa, vamos se lembrar. E eu lembro de Jeremias estava passando por um momento difícil, mas no momento difícil dele ele falou, vou trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. Sim. Né? Então, às vezes, né, até para todos nós, né, as pessoas que nos ouvem neste momento, um momento de aflição, de luta, que você não sabe o que você fazer, traz a memória que pode trazer esperança. Lembra das promessas que foram feitas, lembra daquilo que Deus prometeu para a sua vida, porque eu tenho certeza, como cumpriu na minha vida, há de cumprir na sua também, no nome de Jesus. Né? Então, a gente ficou nesse debate. Eu falei, não, se é para ser assim, a gente vai ter que casar. Ela, vamos conversar, vamos ver o que a gente vai fazer. Ela foi, passou uns 2 dias, ela conversou com a família, e ela falou assim, a gente vai casar, então vamos dar um jeito, juntar um dinheiro para o casamento, vamos ver o que a gente faz, né? Então a gente resolveu. E no momento que a gente resolveu casar, a gente falou assim, a gente nem foi no cartório, mas a gente tomou atitude, a gente vai casar, vamos marcar, decisão, né? Vamos marcar tudo certinho, vamos marcar. Meu avô passou entre 4 dias mais ou menos. Ele chegou para mim assim e falou assim, olha, tá vendo essa casa de trás? Essa casa é sua. Maravilha. E eu, no mesmo momento, já veio novamente a palavra de Deus para minha vida. No momento em que você der um passo, eu vou encaminhar tudo na vida de vocês. Essa casa aqui é de vocês. Eu fiquei, meu Deus, alegre, feliz, né? Minha esposa ficou feliz, a gente se alegrou muito. E passou um tempo, a gente se casou. A casa estava em reforma.
E a gente pensou, ganhamos uma casa, mas a gente não tem dinheiro para comprar nenhum móvel para dentro de casa, nenhuma cerâmica para pôr, a gente não tem nada. Como que a gente vai fazer? Vamos confiar em Deus, vamos permanecer. Se Deus te deu a casa, Ele também pode prover qualquer outra necessidade nossa. Vai imobiliar a casa. Sim, vai. E de repente, uma pessoa veio e eu fico tão feliz, porque o nosso Deus, Ele não dá migalha. Não. Não, Ele não dá migalha. É só o melhor, né? Sim, sempre é o melhor. Né? Ele não dá migalha. E eu fui, de repente chegou um fogão novo. Do nada. A gente ganhou um fogão novo, do nada. A gente ganhou um fogão novo. Guarda-roupa novo, cama nova, cerâmica nova, televisão, tudo ganhado. Tudo ganhado. Não foi algo que a gente, assim, a gente vai ter que pelejar. Eu já estava trabalhando, sim, né, algumas coisas de compra, mas o mais caro, vamos dizer assim, Deus nos abençoou de uma forma, Ele mostrando, olha, eu prometi para vocês, se vocês dessem um passo, eu encaminharia tudo na vida de vocês. E hoje isso é algo muito interessante para nós, né, entendermos que quando nós fazemos algo para Deus, Ele faz para nós. Né? Porque às vezes a gente pensa que, Deus, se o Senhor fazer na minha vida, eu faço para o Senhor. Mas não. É a gente fazer, né? Porque lá atrás, há 2000 anos atrás, Ele já entregou a vida dele numa cruz por nós, né? Exatamente. Então, foi algo maravilhoso e a gente foi crescendo, né? A gente entrou na mocidade, começamos a se envolver com a obra de Deus, começamos a evoluir espiritualmente. E eu ainda estava trabalhando no mercado. E o mercado é complicado, é difícil, muito pesado, né? E até mesmo eu fazia coisas erradas referente a furto dentro desse mercado, né? Fazia furtos em algo que desagradava a Deus. E eu não estava me sentindo mais. Tinha sido batizado nas águas, né, aceitado a Jesus, e tinha parado, mas ainda estava me sentindo mal naquele local. Eu comecei a orar a Deus, o Senhor tem um chamado, e eu quero viver esse chamado na minha vida, eu quero pregar a tua palavra. Eu comecei a ter um desejo daquilo, né? Sim. E eu falei, me tira daqui, Senhor, abre uma porta para mim, que eu possa pregar a tua palavra, que eu possa ter tempo para pregar a tua palavra. E certo feito, um pastor Robson, um homem de Deus, um homem abençoado por Deus, ele chegou para mim assim, falou assim, você não tem interesse de trabalhar comigo? Falei, mas qual área, né, o pastor trabalha? Então eu trabalho numa casa de recuperação para dependente químico e alcoólico. E eu fiquei também em choque, falei assim, eu nunca tive uma dependência química, nunca fui um usuário, né? Tive experiências, mas não fui um usuário de drogas, né? Sim. Né? E normalmente nesses lugares precisa de pessoas com experiência, que já moraram na rua e foram libertos por Cristo e hoje tem um testemunho para contar. Sim. Eu até questionei, mas eu não tenho experiência, né? Eu nunca tive algo profundo assim, envolvimento com droga, né? Não tive esses envolvimentos. Ele não, a experiência vai adquirir com o tempo. E o que vai contar lá dentro é a presença de Deus sobre a tua vida, que é notória. Ele falou dessa forma para mim. E eu fui pensar, orei a Deus e Deus confirmou. E até esse determinado momento, eu não pregava ainda a palavra. Você ainda não tinha... Eu não tinha desenvolvido o ministério da palavra. E, de repente, ele falou isso, fez esse convite. E eu tinha ali, mais ou menos por cima, sabendo que essa clínica era uma clínica evangélica. E eu cheguei lá, não sabia a liturgia, como funcionava e nem nada. Quando eu cheguei lá, né, fui apresentado nos jovens dentro de uma igreja, dentro da clínica. E, de repente, ele me deu uma palavra. Olha, traz uma palavra para os jovens. E eu também aquele choque, né? Estava em comunhão com Deus, estava orando, estava lendo a palavra, tinha uma palavra ali, mas eu nunca tinha pregado a palavra assim para o povo, né? De repente eu fui e trouxe uma palavra ali, os jovens gostaram da palavra, foi uma bênção, Deus, né, mostrou a glória dele através da palavra ali, e comecei a trabalhar nessa clínica. E dentro dessa clínica, tinha 3 devocionais por dia. A gente acordava às 7 da manhã, e às 7h30 tinha um devocional das 7h30 às 8h. E eu tinha que já trazer uma palavra pela manhã. Todo dia? Todo dia. E das 11h30 da manhã ao meio-dia, outra palavra. E das 6h30 às 7h, outra palavra também. Então Deus ali, Ele me cercou de uma forma... Ele falou assim, estude a palavra, né, se aprofunde. Na verdade, estavam os dependentes lá, estavam ali para se recuperar. Sim. Mas você também tinha um trabalho de Deus. Tinha um trabalho de Deus, não era somente eles que estavam sendo tratados. Eu também estava sendo tratado. Então tem que levar você lá naquela clínica para poder também tratar o teu coração, tratar a tua vida, para que você viesse fazer a obra dele, né? Isso mesmo. E eu lá na clínica comecei a pregar praticamente todos os dias a palavra. Toda a ferramenta que a gente usa com frequência, cuida dela, a gente vai desenvolvendo de uma maneira mais maleável, mais fácil, né? Sim.
Então eu fui fazendo isso, fui, né, me entregando e pude ver vários jovens. Hoje em dia, até mesmo hoje, um jovem me mandou mensagem, sem eu esperar, ele mandou: olha, queria agradecer pela sua vida, né? Gratidão à sua vida, porque há 2 anos atrás você estava lá na clínica, lá, trazendo uma palavra, e eu me espelhei em você, mesmo você sendo mais jovem que eu, me espelhei em você, e hoje eu estou liberto com a glória de Deus, né? Aceitou Jesus há 2 anos atrás, e eu comecei a ver, entender o chamado que Deus tinha. É o caso de hoje dos influenciadores, né? Sim. Então, muitas pessoas são influenciadas, né? Sim. Às vezes até pro mal, né? E também pro bem, né? Sim. Então, você foi um canal de bênção para influenciar outros jovens, né? Isso mesmo. E com certeza eles estão já pregando a palavra. Sim. E também estão influenciando outras pessoas, né? Outras pessoas. Então, é aquela roda que vai girando, né? Sim. Né? E um dia também alguém influenciou você. Sim, também, um né? dia alguém pregou a palavra, eu senti algo, né? E o evangelho é isso, né? A gente ser transformado para transformar outras pessoas também, né? Curado para curar outras pessoas também, né? Então foi passando esse processo dentro da clínica, eu fui pegando muita experiência em oração, jejum, pregando a palavra, e comecei a ter várias experiências com Deus. E comecei a entender, é isso que Deus tem para minha vida. E aquilo que outrora não tinha prazer, agora, nossa, eu estava voltado para aquilo. Falei, não, Jesus me chamou para ganhar algo para Ele, né? Para me pregar a palavra mesmo. E eu sempre me comparo com a história de Pedro. Pedro, certa feita, ele está pescando. E a Bíblia fala em Lucas capítulo 5 que ele vem de uma madrugada frustrante, ele não pegou peixe. Nada, né? Embora ele tinha experiência naquela área, né? E ele não pega nenhum peixe. Então ele volta com o intuito: vou guardar as minhas redes, vou arrumar e vou para minha casa, pois hoje não deu certo. Né? Outro dia eu volto. Outro dia eu volto, outro dia eu tento. E de repente vem Jesus, né? A multidão oprimindo, apertando Jesus para ouvir a palavra, para receber milagre. E Jesus vê 2 barcos vazios. E não por acaso, porque com Jesus não tem por acaso, ele vai e escolhe o barco de Pedro e entra no barco de Pedro. Esse que estava frustrado, abatido. Então a Bíblia fala que ele entra no barco de Pedro e começa a pregar. E a Bíblia fala que Pedro está lavando as suas redes. Né? E se vai trazer para os dias de hoje, Pedro estava querendo desistir, parar com a situação ali, mas Jesus pregava a palavra. E de repente Jesus, encerrando a mensagem, ele chama Pedro para voltar para o barco. Pedro, entra no barco e leva este barco aonde as águas são mais profundas. E eu começo a sentir algo de Deus pelo fato de, quando Deus nos chama, não é para o raso, mas sim é para o profundo. Sim. Porque ele podia dizer, Jesus, ele tem todo o poder. Ele podia dizer da areia, brota peixe da areia, ia brotar peixe. Mas agora ele dá uma palavra para Pedro: Pedro, eu quero algo profundo com você. Leva o barco aonde as águas são mais profundas. E Pedro, ele poderia questionar já ali, mas não, ele obedece e vai. E de repente, a gente sabe que a pescaria, para quem não sabe, é algo difícil, ainda mais com rede, alto mar, você lançando, você se cansa. E Pedro estava cansado. Mas Pedro não questiona. E ali Jesus fala: leva o barco aonde as águas são mais profundas, mas não diz leva a 30 metros, 50 metros, a 100 metros. Jesus estava querendo dizer: leva até onde eu quero o barco. Exatamente. E Pedro, mesmo cansado, ali, né, passou a noite pescando, tentando pescar e não conseguiu, ele obedece. A obediência. Sim, a obediência. E ele não para. E Deus trouxe algo no meu coração nessa mensagem enquanto eu lia, que ele não para onde ele quer. Ele para onde Jesus pediu para que ele parasse. Porque um ato que o inimigo faz contra muitas vidas é a gente pensar: estou fazendo já demais. Ou chegou um momento aqui que eu tenho que fazer isso aqui mesmo e vou parar por aqui. Mas Deus, ele vê uma capacidade de nós que a gente consegue continuar a caminhar. Porque ele viu Gideão, certa feita, malhando trigo num tanque de pensa-uva, ele estava com medo dos medianitas. Mas o anjo, através da presença de Deus, fala para Gideão: olha, você é um homem corajoso e o Senhor está contigo. Né? E essa palavra para Gideão é dizendo: você se sente com medo, você se sente incapaz, mas eu vejo ali no que você vê, eu vejo que você é um homem corajoso e o Senhor está contigo. Então Pedro, naquele momento, ele vai e obedece a palavra. E de repente Jesus fala para ele: lance as vossas redes. E Pedro diz assim: Senhor, tendo pescado a noite toda, eu não peguei nada. Mas confiando na tua palavra, eu lançarei as redes.
E agora Pedro lança a rede não pela capacidade dele, não porque ele é capaz de fazer algo, não pela força dele, mas confiando na palavra de Deus. E até então Pedro não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Não sabia que ele era o mestre. Né? E confiando na tua palavra, lança a rede. E isso que traz para o meu testemunho algo, né, que se encaixa com o que eu quero trazer para todos os irmãos, é que a gente obedecendo a voz de Deus, Ele cuida de todo o resto. Porque se nós olharmos para nós nos sentimos incapazes, nós não vamos conseguir, que aquilo não é para as nossas vidas. Mas quando nós entendemos, se Jesus me chamou, Ele se compromete a cuidar de mim e fazer com que as coisas cresçam e evoluam na minha vida, né? Exatamente. Então, essa palavra se encaixa muito. E Pedro, o mais interessante, que ele volta para a margem, e voltando para a margem, a pesca é maravilhosa. Ele lança a rede, obedece, a pesca é maravilhosa, ele lança a rede, algo tremendo acontece, mas ele volta para a margem. E voltando para a margem, a Bíblia vai dizer, e renunciando todas as coisas, seguem a Jesus. E foi o que aconteceu comigo. Eu renunciei tudo, né? Todas as minhas vontades, assim como o irmão falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga. E para um jovem não é fácil. Não é fácil, porque a nossa vida hoje aí é o mundo, só dizer que o mundo oferece coisa ruim, não. O mundo oferece só coisa boa. Sim. Principalmente para os jovens, né? Sim. E aí você negar essas oportunidades que o mundo dá para seguir a Cristo, é algo tremendo. Algo que só Deus mesmo pode fazer no coração da pessoa, mudar mesmo a estrutura, mudar o coração, o modo de pensar. Sim. Né? Ele fez uma varredura, né? Sim. No seu íntimo, na sua cabeça, no seu coração, para transformá-lo no pregador da palavra dele. Sim, isso mesmo. E foi fluindo as coisas, né? E chegou um momento a qual eu comecei a crescer espiritualmente, vamos dizer assim, né? E chegou um momento que o nosso pastor regional, ele começou a me convidar para as reuniões de pastores. Eu fui indo sem nenhum compromisso e não pensando que um dia eu seria um pastor, né? E eu fui indo para as reuniões, né? Ali aprendendo, muita experiência, aprendendo com erros, acertos e vendo a obra de Deus, né? Como era realmente missão, tudo o que acontecia e pegando gosto, né? Querendo, né? Fazer a obra de Deus. E chegou um momento na minha vida que Deus falou comigo, eu estava no monte, orando, e Deus falou comigo, olha, nesse exato momento, nessa época, eu estava dirigindo a mocidade. E Deus falou comigo, ó, você vai passar o cargo da mocidade para tal jovens, para tal casal. E eu pensei comigo, mas eu tenho tanto plano para a mocidade, tanta coisa que eu tenho que fazer, mas como assim eu vou passar? Né? Até foi assim, vamos dizer, um choque, né? Sim, eu não estava entendendo por que Deus estava falando daquela forma comigo, eu não entendi. Tem coisas maiores ainda para oferecer, né? Então, e eu pensei, o que é isso, né? O que está acontecendo, né? Como assim passar, né? A mocidade desse tudo. E daí, eu fui olhando a Deus confirmando, olha, você vai sair, né, dessa mocidade, eu tenho algo maior para sua vida. E foi passando alguns meses e Deus sempre falando comigo, me lembrando, e eu falava, Deus, mas eu tenho muito projeto, tem tanta coisa para me fazer. E Deus falou, não, tem outra obra para realizar na sua vida. E de repente passou um dia, chegou um dia de reunião, e o nosso pastor regional me mandou uma mensagem. Vai dar presente na reunião hoje? Falei, sim, vou estar sim, pastor. E eu fiquei angustiado, eu falei, não, o que ele quer falar comigo, né? E de repente, no meio da reunião, chegou o momento e começou a falar, olha, a região está numa bênção, né, as coisas estão fluindo, os pastores, está tudo certo, os pastores. E aí saiu aquele peso de mim. Eu falei, não, para dirigir igreja não é. É outra coisa que ele tem, né? É outra coisa que ele tem a falar para mim. De repente ele falou para um pastor, ó, determinado pastor não vai conseguir mais cuidar de tal congregação. E eu queria saber, né, se o irmão Herbert, no caso eu, está na fé para esse novo desafio. E aí foi um susto, eu não esperava, né, aquela palavra. E eu falei assim, pastor, tenho fé sim, se for da parte de Deus, tenho fé sim. Eis-me aqui, né? Uhum. E eu tenho fé sim. E ele falou assim, então era numa quarta-feira, ele falou, então no domingo você já assume, né, a gente vai apresentar você, né, para a igreja, e saiba que a situação da igreja não está fácil. Não tem nenhum obreiro lá para te ajudar,
vai ser você e a sua família que vai ter que ter muita fé para lidar com a situação. Eu falei, amém, vamos na fé. Chegou aí muitos assuntos dizendo, lá é complicado, é um lugar mais retirado em Tiraquara, mais chácara, lá não tem povo, lá as coisas não vão fluir. Mas eu dentro de mim, não, Deus que me chamou, Ele vai garantir, né? Ele vai garantir a vitória. Então chegamos lá no domingo e tinha mais ou menos umas 17 pessoas na igreja. E eu fiquei feliz, falei assim, o povo dizia que não dava ninguém aqui, já tem 17 pessoas, essas 17 vão chamar outras e vão chamando outras, e a obra vai crescer. Mas teve um período de perseguição, né? Porque todas as vezes que nós resolvemos fazer algo para Deus, o inimigo logo se levanta contra a nossa vida, né? E a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, né? Mas às vezes pessoas, né, são influenciadas e não dão a visão de Deus e acabam sendo ali, infelizmente, usados pelo próprio inimigo, né? E eu chegando dentro dessa igreja, a pessoa que estava lá começou, em vez de dar uma palavra de fé, de ânimo, ela trouxe uma palavra de desânimo, né? Dizendo, olha, aqui é muito complicado. As pessoas que estão aqui, em vez de ajudar, nos atrapalham. Você vai ver o que é luta, que é complicado, que é difícil, aqui a opressão é muito grande. E eu comecei a receber aquilo, aquilo foi me oprimindo. E minha esposa, uma mulher de Deus, ela chegou para mim e falou assim, olha, não se abata. Deus prometeu que vai ser com a gente, então independente do lugar, quantas pessoas tiverem, Deus vai ser com a gente. E eu recebi aquela palavra e um novo desafio chegou. Comecei a cuidar dessa igreja e realmente só eu e a minha esposa dentro da igreja. E eu pregava para ela louvava, ela cuidava da porta, ela cuidava do som, e a gente só nós dois ali. E firmes, né? Em oração, buscando a Deus. Enquanto eu orava na abertura do culto, ela entregava panfletos, convidando o povo para entrar na igreja. E começou a acontecer a obra, entrou um irmão, entrou outro, foi entrando o povo. Não tinha grupo algum, nenhum departamento dentro da igreja. Já começou a criar departamentos dentro da igreja. Começamos a ganhar almas para Jesus. A igreja cresceu. Não tinha lugares para o povo sentar mais. Que maravilha! Deus cresceu de uma maneira tão tremenda, tão poderosa, né? Deus curando muitas pessoas. Deus, pela misericórdia dele, ele também, além da palavra, ele também nos disse que nos daria autoridade sobre os enfermos, sobre pessoas, né, que estão possessas. E a gente está usando a fé. Eu pude ter experiência de ver caroços desaparecer, pessoas cancerosas sendo curadas do câncer. E a gente sabe que pela medicina não tem cura. Mas o nosso Deus, né, ele opera qualquer sinal. Essa mensagem que nós devemos levar, né? Para as pessoas que muitos estão nos assistindo também. Sim. A gente não sabe quem, né, está assistindo, mas Deus conhece o coração de cada um, sabe o que cada um está passando. Com certeza. Com certeza tem pessoas que estão precisando de uma mensagem de ânimo, uma mensagem dizendo que Deus cura, que Deus liberta, né? Então essa é a oportunidade, né? Nós trazemos a palavra de Deus para essas pessoas, né? E é uma palavra que eu tenho também para os irmãos que nos ouvem, que nos assistem neste momento. Para Jesus não tem nada impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. Né? Se hoje você se encontra enfermo, você se encontra desenganado pela medicina, ainda existe um Deus, porque a palavra de Deus diz, ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então o nosso Deus, ele cura, ele faz a obra completa, ele é maravilhoso, né? Tanto que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele fez muitos milagres, né? Então, primeiro ele libertava as pessoas, né? Primeiro ele libertava, aí depois ele curava, né? Porque muitas vezes tem doença da alma, doenças espirituais, que a pessoa tem que se libertar espiritualmente para que o seu corpo físico também seja liberto, né? Porque tudo é um processo. Então, se está com a tua mente sã, se está espiritualmente também ligado em Deus, automaticamente o teu corpo também vai sendo libertado, vai sendo curado. Sim, interessante, muito interessante. Deus abençoe a todos os irmãos que nos assistem, que eu quero que você seja edificado através desse testemunho, para um dia, né, Deus venha te usar também de uma maneira poderosa e especial em nome de Jesus. É que essa palavra, né, ela chega no coração das pessoas que estão precisando mesmo de algo, porque esse é o intuito do cristão, né? Sim. Porque nós, quando aceitamos a Cristo, nosso intuito é o quê? É seguir os passos dele também. Sim. Como ele fez aqui na Terra, nos ensinou os discípulos a pregar a palavra,
nós estamos seguindo o mesmo processo, o mesmo caminho que os discípulos fizeram, nós também estamos caminhando. Sim. Olha, com as nossas falhas, né, as nossas dificuldades, que somos seres humanos, somos falhos, mas nós estamos tentando chegar ao patamar, né, que um dia nós vamos alcançar, e com certeza todos nós estaremos aí naquele lugar, né, juntamente com todos os salvos, né, com Cristo. Então esse é o intuito de todo cristão, né? Sim. Então a gente pensa, estão pregando, mas para quê? Para que esse é o intuito cristão. Quando você aceitou a Cristo, você tem que levar as boas novas para quem está precisando, né? Isso é importante, porque a Bíblia fala que ele não veio para os sãos, mas veio sim para os pecadores, né? Amém. E hoje em dia muitas pessoas, até mesmo talvez alguém que está nos assistindo, pensa que não é digno. Ninguém é digno. A graça é o favor imerecido, né? E Deus hoje, através desse podcast, dessa conversa, né, a gente compartilhando a nossa fé, aquilo que Deus tem feito, né, pessoas possam entender, né, que Deus ele veio para aqueles que estão realmente precisando dele, né? Exatamente. Né? Todos nós necessitamos, um dia fomos alcançados. O intuito de Jesus é alcançar. A Bíblia fala, o intuito, o desejo de Jesus é salvar a todos. Não é salvar o advogado, alguém que tenha dinheiro, é salvar todos, né? Salvar todos. Até nós estávamos conversando há poucos dias atrás, né, sobre os dias nossos que estão tão atribulados, então, que dá, não sei se passa a impressão para o pastor, mas dá a impressão de que parece que Jesus já vai estar vindo amanhã. Sim. Né? Não dá a sensação de que parece que Jesus já está às portas. Sim. Porque as coisas estão acontecendo de uma forma que as pessoas estão desapercebidas, né? Então, as pessoas estão na correria do dia a dia, né? Focando em outras coisas, e dá a impressão, a gente sente, já parece... Tá chegando mesmo, a gente né? fala assim, mas muitas vezes vão falar assim, mas isso daí eu já ouço há muitos anos atrás, falar que Jesus está voltando e nunca vem. Mas agora parece que é diferente, vocês estão sentindo a mesma coisa? Sim, porque a Bíblia fala pra gente que, embora nós ainda não conhecemos o céu, mas nós que temos o Espírito Santo, ele já esteve lá. Então, o Espírito Santo, ele almeja o céu. Então, por isso que nós, né, cristãos que servimos a Deus, nós sentimos aquele desejo do céu, mesmo nunca ter ido para lá, né? É verdade. E a gente sente que realmente Jesus está voltando, né? Porque tudo está se cumprindo. Tem um hino que diz, né? Sou peregrino Sim. na terra. A gente está de passagem, né? Só de passagem. Só de passagem. Nosso lugar não é aqui, né? A gente está de passagem, fazer a vontade de Deus e logo morar com Cristo por toda a eternidade, no nome de Jesus, né? Então, esse é o nosso intuito, né? Sim, sim. De abrir essa oportunidade, né, para as pessoas acompanharem, ouvir os testemunhos e também se atentar para o principal evento que vai acontecer na Terra. Sim. Né, que é a volta de Cristo. Imagina como a gente fica imaginando, assim, vocês de casa também imaginam conosco, como será essa volta, né, pastor? Vai ser Sim. maravilhosa. Meu Deus do céu. E nós só temos que ir nos preparando, né, como o Elias disse, como o Herbert disse, e melhorando, né, Sim. colocando sempre a nossa fé em ação, Sim. fazermos o bem, né, Sim. porque o nosso Deus é amor, nosso Deus é perdão, né, nosso Deus é cura. Sim. Então, a gente nunca pode esquecer que se nós estamos com Deus, a tendência é nós termos a vitória. Sempre é igual a processão de pastor, né? Se colocou na brecha, Deus foi abrir os caminhos. Sim. Não? Então, aí, você que também está nos assistindo aí, qual que é o segredo de você ter uma vida não próspera, não cheia de dinheiro, mas uma vida saudável, com saúde, a tua família seja uma família abençoada, é colocar Deus na frente de tudo, dos teus projetos. Sim. É um detalhe muito interessante, né? A gente sempre colocar Deus à frente de tudo, Sempre. né? E fazer, o irmão falou, a gente está na brecha, né? Se colocar por inteiro, porque muitos hoje em dia não vivem aquilo que Deus tem, porque tem medo de se entregar por inteiro. E se não der certo? As coisas que não dão certo, as coisas que estão fora de Cristo, mas quando é Cristo, não tem como dar errado. Quando a gente se entrega por completo, né? Até mesmo eu fico tão feliz, né? Hoje em dia eu tenho o prazer de dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Ao Senhor. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. E como que é o nome da pastora? Isabelle. Isabelle, nosso carinho, né? Deus abençoe muito a família de vocês. A gente fica muito feliz, né? Também lembrando a sua mãe, Sim. né? A irmã Marília, nosso carinho, nosso beijo no coração de vocês. E o seu pai também, né, Olha, Virgínia?
Como que é o nome dessa? Josuel. Seu Josué, o nosso carinho. Lembrando também o seu avô, né? O seu Machado, né? Nosso carinho a todos. Quando o pastor vai para transmitir a palavra, fazendo uma ministração, tem um processo para trazer a palavra? Há uma consagração? Há algo diferente na vida? Como que é essa? Desde que eu me converti, irmão, eu tenho aprendido dessa forma, né? Que altar, evangelho, Bíblia, né? Não pode ser levado de qualquer maneira, né? Não pode ser levado de qualquer maneira. É algo santo, é algo que, né? Cristo zela pela palavra dele, né? Então quem dirá nós, né? Porque os anjos que são santos queriam pregar o evangelho, mas Deus nos deu essa responsabilidade, né, de pregar a palavra. Então todas as vezes que eu vou pregar a palavra de Deus, né, a gente costuma sempre estar ali em consagração, né? A gente sempre tem comunhão com Deus, a gente procura redobrar a comunhão com Deus, né? Tá ali, né? Meditando na lei do Senhor, né? Dia e noite, né? Lendo a palavra em jejum, em oração, porque a gente sabe, a Bíblia fala em João 15:5, a partir do versículo, que sem mim nada podereis fazer. Então, quando a gente entende esse texto e a gente não ora, não busca, quem está dizendo, vai ser do meu jeito, mas não vai dar certo. Às vezes nem orar e nem também buscar, você quer dizer que você está preparado. Sim, né? Tem um estudo também da palavra. Tem um estudo da palavra. Porque não adianta só a pessoa só orar, né? Orar e jejuar, mas daí e a palavra. Por isso que a Bíblia fala, vai crescer na graça e também no conhecimento, né? Exatamente. Crescer na graça e no conhecimento. Tem que andar junto, tem que andar junto, né? Exatamente. A gente está em oração sempre, buscando a Deus, jejum, leitura da palavra, né? Para a gente se alimentar e também transmitir algo novo de Deus, né? Algo novo, porque Deus inspira, Deus traz novas revelações dentro da palavra de Deus, né? A Bíblia, né? As palavras de Deus se renovam todos os dias, né? Tem várias mensagens, né? Para a gente sempre estar pregando em vários lugares. Às vezes prega o mesmo texto, mas Deus traz coisas novas que a gente nem imagina que traria, né? Deus é perfeito no que Ele faz. O Espírito Santo ele vai trabalhando de uma forma que a gente eu não sei se depois que o pastor prega a palavra tem aquele sentimento assim, que parece que você correu uma maratona. Sim, Ele sim. Parece que você está querendo peso, daí vai relaxando, né? É a responsabilidade, o peso da chamada da responsabilidade de levar a palavra de Deus, né? Sim. É algo muito tremendo, né? Porque você está envolvendo ali pessoas para onde elas vão viver na eternidade através da palavra, né? Porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente prega o evangelho, a gente está levando aquele que está longe, que ele vai entender, essa palavra que você está ouvindo é o que vai trazer realmente uma total libertação, alegria. Então envolve um compromisso muito grande. Por isso tem que ser uma palavra bem estudada, uma palavra direta de Deus, né? Isso. Para que as palavras vão influenciar nas vidas. Sim, com certeza. Vai influenciar a vida da pessoa. Então, se uma palavra for maldita, mal falada, sim, ela pode influenciar a pessoa a seguir um caminho errado. Isso, né? Sim, com certeza, porque muitas das vezes, né, a pessoa não se prepara, não faz conforme Deus quer que faça. E ela prega talvez ali até mesmo algo da carne dela. E quando é algo de nós mesmos, nós magoamos as pessoas, nós afastamos as pessoas. E Cristo não é isso. Ele pode até trazer uma palavra dura. De exortação. Mas a pessoa se sente ali, porque a Bíblia fala, Deus educa quem ama e exorta aquele que recebe como filho. Então até a exortação de Deus é o amor dele por nossa vida, né? Sim. Eu fico feliz e falo sempre de Pedro. Pedro também, a palavra que veio sobre ele, foi tão tremenda que chega um momento da vida dele que Jesus não estava somente com os 12, mas tinha mais discípulos. E vem a palavra, Jesus prega uma palavra de exortação, uma palavra forte. E algumas pessoas que estão ali falam, não, Senhor, é uma palavra muito dura. Nós não gostamos dessa palavra, não é desse jeito que a gente quer, né? E de repente Jesus olha para os 12 e diz assim, vocês também vão me abandonar? Pedro se levanta e fala, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Né? Então, quando o evangelho verdadeiro é pregado, aquele que está em comunhão com Deus, até a exortação fala assim, não, Senhor, é essa palavra que eu preciso, porque vai me conduzir à vida eterna. Né? Então, até a exortação de Cristo é o amor dele por nossa vida. Né? Está batendo, mas está ferindo, mas está ferindo aquele lugar que é para ferir, para que venha se consertar. Né? E vem o bálsamo dele, logo após até a ferida, né? Ele toca, mas vem o bálsamo no sarador dele. Né?
E porque ele é nosso pai, né? Sim. Deus é nosso pai. E nós, como pais, a gente quer corrigir o filho, às vezes, né? Sim. Às vezes vai lá, chama atenção, mas você quer o melhor. Sim. Só que muita gente acha que Deus ele é só amor, ele não vai. Mas se a gente for pensar como pai e filho, Sim. porque o pai também, ele às vezes ele chega, para educar o filho, ele chega numa consequência ali que, né, o filho às vezes não entende. Mas o pai está querendo educar ele, mas não que ele não ame o filho, com né? certeza. Às vezes, né, nós, né, quando era adolescente, né, várias delas, então nós éramos educados dessa maneira, mas não que os nossos pais não nos amavam. Sim. Essa forma também é nosso Deus. Né? Não é porque ele está, às vezes, colocando a pessoa na brecha, dando uma apertada, que ele não ama. Até a palavra de Deus diz, né? Se os nossos pais terrenos sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá Deus, né? Exatamente. O que ele vai fazer por nós? Ele vai ter o maior, o melhor pra gente sempre, né? Exatamente. Então, às vezes, a pessoa está passando por né? Você está passando hoje por uma dificuldade na vida, né? Está ali passando por uma tribulação e não sabe o porquê, de onde está vindo tantas coisas ruins, né? Se apegue a Cristo, né? Se apegue a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Você está passando por essa dificuldade hoje, amanhã você vai testemunhar, né? Vai agradecer a Deus, as lutas não vão cessar, vai vir maiores ainda, e assim você vai passando, uma cima da outra. Você vai lembrar, nossa, eu já passei por essa aqui. Isso que eu faço. Então você já tem ali como você passar por aquela tribulação, por aquela dificuldade, porque você já é experiente naquela área, né? O mais interessante é que todas as lutas que a gente passa, agora a gente não passa só, a gente passa com Cristo. Porque com Ele é algo, né, que Ele dá um passo, a gente, Ele cuida da gente e, né, o tremendo. É igual o pastor falou no começo, né, que ele não sabia como que ia fazer, que tá casando, não tinha nada em casa e tal. Então você passou por aquela dificuldade, aí, opa, eu já passei por essa, agora tem outra. Né? E a nossa vida aqui na Terra é assim. Mas o bom é que confiou, né? A irmã veio, né, entregou que era de Deus, né? Até no momento, até como você disse, ficou um pouco assustado. Mas quando você precisou lembrar daquela palavra, você lembrou, não, Deus vai nos ajudar, porque Deus está conosco. Né? Porque a nossa vida aqui na Terra, o nosso intuito é chegar no céu. Só que não é conquistado assim de qualquer maneira. Eu vou chegar lá, eu vou na igreja, eu sou cristão e pronto. Não, o céu é conquistado à força. A força. E como que é a força? É a luta do dia a dia. Você matar um leão por dia, você, né? E as renúncias, né? Você tem que renunciar, como diz a palavra de Deus, renuncie a si mesmo, renunciar a várias coisas da tua vida. Tome a sua cruz e siga. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão... porque eu sigo fulano e tal, eu sigo fulano, né? Hoje já virou moda, né? A pessoa me segue, eu sigo ela. Eu queria fazer uma pergunta. O pastor tem algum influenciador, segue alguém, tem alguém que siga, nossa, eu sei, eu tiro como exemplo, às vezes até para pregar a palavra, né? O maior exemplo para mim é hoje, né, o ser humano, né, claro que o nosso maior exemplo sempre vai ser Cristo, né? Sempre vai ser Cristo, mas o maior exemplo que eu tenho nessa terra é minha mãe, meu pai e minha esposa. O maior exemplo que eu tenho para mim são vários influenciadores, meu. Pois é, eu não conheço somente de ouvir falar, eu sei testemunho do caráter de cada um, né? Então eu fico muito feliz assim, minha mãe de um caráter, uma mulher de Deus, meu pai um homem de Deus, busca Deus, minha esposa uma mulher de Deus que me apoia em tudo, que luta comigo, né? Porque eu preciso. Então esses são maiores exemplos para mim, né? E também, né? Nossos líderes espirituais são sempre um espelho para nós, né? Você vê, aí a gente pergunta pro jovem assim, ele já ia pensar, eu sigo o Neymar, eu sigo o Cristiano Ronaldo, né? Daí eu vi uma palavra do jovem falando que o maior influenciador dele é o pai e a mãe. Isso daí é coisa tremenda, né? Sim, porque a gente sempre comenta aqui, família, né, foi criada por Deus, né? O propósito de Deus. Então, quando nós temos a família, e que nem você fala uma mensagem assim, sobre o seu pai, sua mãe, sobre a sua esposa, isso com certeza
é um privilégio, Sim. né? Do pai e a mãe saber, poxa, eu reguei a semente Sim. e tá aí, tá espalhando, né? Porque a família ela é atacada 24 horas por dia, né? Porque o inimigo nosso, ele não quer ver as famílias bem. Não quer. Ele não quer ver as famílias alegres, ele quer ver a família um brigando com o outro, desestruturada, é isso que ele quer. E quando ele pega uma família que tem estrutura, ele não tem como entrar. Ele não tem como você chegar ali, né? Porque é uma palavra disso. A tua casa foi edificada Sim. na rocha, né? Que é Cristo. Sim, com certeza. Quando você edifica a tua casa na rocha, que é Cristo, não tem. Pode vai vir os vendavais. Sim, com certeza. Vai vir as tempestades. Sim. Mas ela vai estar firmada. Ela não vai balançar para lado nenhum. Sim. É diferente da casa que foi construída na areia. É verdade. Né? Vem a chuva, vem os vendavais, ela vai derrubar. E ela não tem estrutura para isso. Sim. E é quando a gente está dentro da vontade de Deus, né? Eu lembro de Jó. O diabo chega perante, né, o santo do Senhor na reunião e Deus fala: de onde tu vens? Que eu vou odiar e pagar toda a terra. Então, o próprio Deus testifica de Jó. Sim. Né? Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Né? Então, Satanás astuto e fala assim: não, ele só é assim porque o Senhor abençoa ele. Ele só é assim porque ele tem filhos abençoados, uma esposa abençoada, ele tem bens. É rico. Né? E ele é rico. E o interessante do texto, o versículo me faz a memória agora, que o diabo fala assim: e o Senhor o cercaste por todos os lados. Então, o que eu entendo? O diabo já tinha tentado tocar na família, no casamento, nas finanças, mas Deus já tinha cercado. E tem a mesma coisa para a nossa vida. Quando a gente está dentro da vontade de Deus, o diabo quer tocar. Ele só fica de redor. Ele fica de redor, bramando como leão, procurando quem possa estragar. Mas ele quer tocar, mas não vai conseguir tocar, porque a nossa família, a nossa casa está blindada, né? Pelo sangue de Jesus, né? É lindo ver um jovem que ouve a Deus. E esse ouve. Glória a Deus. Renunciou o sonho, né? Sim. Renunciou o sonho de ser jogador de futebol, que eu falei, 80% dos jovens queriam ser, é o sonho de muitos brasileiros. Renunciou para fazer algo melhor, né? Nem se compara, né? Você salvar uma vida através da palavra de Deus. Lógico, ali como jogador você ia ter a tua vida própria, você ia ter as conquistas pessoais, né? Mas você se submeteu, né, a seguir o vídeo de Cristo, para que oferecer o melhor para outras pessoas. Sim, a mensagem, Paulo fala dessa forma: estou crucificado com Cristo, pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Ele está dizendo: estou crucificado, morreu as minhas vontades, agora eu vou fazer a vontade de Cristo, né? Né? Até pelo momento de renúncia, todas as renúncias que a gente faz é algo dolorido, né? Não é fácil. Não é fácil, não é fácil, a renúncia é algo difícil. E principalmente quando se é jovem, né? Sim. Ali, adolescente, passando para a fase de jovem. Né? E quer experimentar todas as coisas que o mundo oferece, né? E até uma palavra para jovens, né, que eu tive muita experiência na clínica onde eu trabalhei. Muitos estavam lá e contavam. Eu comecei a me envolver com coisas erradas, drogas, bebidas. Foi eu falando dessa forma: eu só vou experimentar. É só um dia que eu vou experimentar. Só uma vez. E não imaginavam que ia passar anos, eles seriam dependentes de algo, perdendo família, emprego, né? Ali até mesmo o caráter muitos perdem, né? Então, né, não experimentem, né? Experimente a Cristo, busque a Cristo, que eu tenho certeza que ele é perfeito, vai satisfazer qualquer necessidade que a gente tem em nome de Jesus. Se quiser ser viciado, Cristo, né? Até porque a alegria é muito passageira, né? Quando você está ali, muitas vezes é uma alegria que vem, mas quando você está fora da igreja, uma alegria que vem, mas em seguida já passa, mas com Deus não. Sim. É uma alegria eterna. Sim. Né? Verdade. E assim, o que eu acho assim, a minha opinião, que encanta, que deixa Deus muito feliz, é você fazer a obra com amor. Sim. É você declarar, né? Eu sou de Deus, né? Sim. Deus é na minha vida. É verdade mesmo, isso é muito interessante. E também o brilho do Espírito Santo, porque a gente sabe, né, às vezes nem para uma pessoa falar, mas você olhar para a pessoa, você vê a diferença na pessoa, né? Eu tenho até um testemunho que eu sempre conto, e foi algo que edificou muito a minha fé, né, para chegar onde eu estou hoje. Certa feita eu estava no meu serviço, né, trabalhando no mercado, e de repente eu saí para a hora do almoço,
E até mesmo eu vi pessoas de uma outra religião, eles estavam ali comprando isso aí para a hora do almoço e eles estavam com umas guias, assim, eu não tinha muito entendimento. E eu pensei dessa forma: Senhor, que essa pessoa sinta algo, né? Na hora que eu passar, se eu tenho Deus na minha vida, se a pessoa sinta algo, sinta um mover na vida dela, é porque eu sirvo a Deus, eu sei que meu Deus é poderoso. E eu comecei a passar perto dessa pessoa, era novo convertido, queria ver um sinal de Deus, né? Eu falei: se o Senhor é na minha vida, mostre o Senhor na minha vida. Eu passei uma vez, passei 2, 3, 4, várias vezes. Nada aconteceu. E daí eu voltei da hora do almoço, voltei a trabalhar e frustrado. Deus não é comigo, Deus não está na minha vida, eu não sou ninguém. Fiquei chateado, desanimado. E de repente eu trabalhando, e eu trabalhava de balconista de açougue, então não tem como alguém identificar com uma roupa que você é um cristão. Então eu estava ali com uma roupa branca, de boné, de bota, e não tinha como. E chegou um senhor comprar. Ele começou a comprar. E eu mal falei só dei bom dia para ele. E comecei, boa tarde para ele. E comecei a atender ele. E não conversei com ele, só ele me pedia e eu atendi o que ele precisava. De repente ele falou assim: você é cristão, né? Eu falei: eu sou, mas por quê? Quando eu olhei para você, eu vi um brilho diferente. E Deus falou assim: não é da maneira que você quer. Não é na hora Não que é na hora que você quer. É do jeito que eu quero. E eu mostrei, provei para você que eu sou na sua vida. Não precisou dizer: eu sirvo a Deus, eu sou assim, eu sou assim. Não. O Espírito Santo, quando ele está na nossa vida, há uma diferença muito grande, né? Há uma diferença. Ele toca nos corações das pessoas, né? E nós, no ser humano, nós queremos ver na hora, queremos ver o agir dele ali. Ele quer, com o ser humano, nós queremos que Deus desça e faça aquele reboliço. Mas não é desse jeito que nós queremos, né? É da forma dele trabalhar, do jeito dele trabalhar. É totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente da nossa. E ele surpreende todas as vezes, né? Ele mostra que ele tem o controle e domínio de todas as coisas. De tudo. Dos nossos pensamentos. Então, antes mesmo de você pensar, de passar por ali, né? Ele já sabia. Ele já sabia. Olha, ele tá querendo, às vezes a natureza me aparecer, achar que eu sou mais santo do que o outro, né? Não é assim que Deus age, né? É verdade. Exatamente. E eu acho que nem a gente falou tanto ali de amor, né, que Deus é amor, Deus é cura, Deus liberta, né? Tem tantas pessoas hoje com depressão, né, pastor? Muitos jovens com depressão, pessoas muito tristes, um vazio, né? E a pessoa fala que a depressão hoje é a doença do século, a doença mal do século, é a doença moderna, né? Mas a depressão, é uma doença, né, que está atingindo vários, até casos de pessoas evangélicas, de todas as religiões, a depressão está entrando, né? Porque a vida nossa hoje, ela está focada em uma coisa só, que é só você conquistar, né? E às vezes falta o lado espiritual, falta o lado, né, da pessoa se apegar mais a Cristo, né? Não que na igreja também não tem, em todas as igrejas, em todos os lugares tem, a pessoa passa por esse problema de depressão. Mas quando se coloca na cabeça, coloca Cristo em primeiro lugar, não tem espaço para depressão. Não. Quando você começa a meditar a palavra, né? Ocupar aquele teu tempo, às vezes está um tempo ocioso, é esse tempo ocioso que começa a afetar a mente da pessoa. Né? Aí tá no tempo ocioso, em vez de pegar o celular e ficar correndo coisas erradas, pega a Bíblia, né? Começa a ler várias passagens ali. Então você vai ocupar esse tempo, não vai ter espaço para o inimigo entrar, não vai ter espaço para depressão, não vai ter espaço para coisa. É que o inimigo, ele vai sempre na nossa fraqueza. Na fraqueza. Então, sim, ele olha a pessoa ali que está com o sentimento batido, está mal, e ele não brinca, né, em serviço, né? Ele quer deixar a pessoa pior. E isso é a ausência, a falta do Espírito Santo. Porque o diabo, ele vai envolvendo a pessoa, e tem pessoas, eu conheço muitas pessoas, em vários lugares que a gente prega, eu vejo vários jovens mutilados, cortados os braços, né, que tentaram se matar. Até mesmo semana retrasada, um jovem de 12 anos, uma criança, tentou se matar já 3 vezes, né?
Então a gente pensa, muitas pessoas não acreditam no mundo espiritual, né? Pensam, não, é somente, não, mas isso é a falta de Deus, né? Falta preencher o vazio que há no coração, né? Com a presença de Deus, né? Então a gente tem que, né, fazer isso que os irmãos fazem, né? Que é algo muito importante, né? Hoje em dia, agora o irmão falou no início, né? Que muitos não têm força de ir numa igreja. Muitos hoje em dia não têm nem coragem, têm vergonha, mas através dessa programação, desse podcast, alguém vai ser alcançado no nome de Jesus, né? Hoje talvez tenha alguém pensando talvez em tirar a própria vida, né? Ouvindo isso, que Jesus, ele é algo que preenche a nossa vida. Vazio, né? Essa pessoa, em nome de Jesus, agora está sendo, né, alcançada através dessa programação, né? Porque em lugares que nós não podemos chegar, a presença de Deus chega, né? Chega e faz algo. Quando eu também era mais jovem, né? Eu também tinha muitas pessoas que eu ouvia a pessoa pensar, eu não vou na igreja lá porque eu sou cheio de pecado. Eu não vou lá porque eu tenho medo de entrar lá dentro, lá, né? E eu tenho medo de entrar porque eu sou uma pessoa pecadora. Então, a partir do momento que a pessoa, porque todos nós somos pecadores, né? Só que a pessoa tem que ter a coragem de dar o primeiro passo. Sim. Exatamente. Porque o inimigo ele quer que a pessoa fique afastada, né? Então ele fica aprendendo. A partir do momento que ela tomou a decisão, agora eu vou. Aí ele vai libertando, ele vai rompendo barreiras, né? Ele vai rompendo as barreiras e aí Cristo vai tomando conta da vida. E a palavra fala, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então o primeiro é o passo nosso de se chegar a ele, né? Para que ele venha, né, se chegar a nós. Nós temos que dar o primeiro passo. Sim, né? Eu sempre digo que Deus, ele está nos aguardando, né? Sim, é ele está ali do ladinho nosso, né? Esperando que a gente dê o primeiro passo para que ele possa começar a agir nessa vida. O nosso Deus, ele é tão democrático, né? Porque ele não pega ninguém à força, ele não faz ninguém seguir ele à força. Você vai me seguir, senão você vai morrer. Não. Até quando ele fez o jardim do Éden, colocou Adão lá e Eva, ele colocou no jardim uma planta, ele colocou lá ele falou assim, esse aqui vocês não podem comer, né? Porque se vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? E ele poderia muito bem não colocar aquela planta no jardim, né? Verdade. Vocês vão comer tudo que tem aqui agora, não tem nada que vocês não possam comer. Mas não, eu vou colocar algo aqui para dividir, né? Para que vocês não venham falar assim, não, eu não tenho outra coisa a fazer. E Deus é assim. Ele não faz ninguém seguir ele à força. Então ele é democrático. Verdade. Né? Por isso tem ali dois caminhos. Tem o bem, o caminho, né, do mal, da perdição, e o caminho da salvação. É por isso que a palavra de Deus também diz, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, aí sim eu entrarei. Né? Exatamente. Então, ele está à porta batendo, né? A gente conhece Satanás, ele não. Ele viu uma brecha, ele quer entrar, ele quer destruir, ele quer fazer o que ele pode. É igual o ladrão, né? Isso. Fica só aguardando o momento que a pessoa está desapercebida para quer brecha, ele quer entrar, ele quer demolir tudo, né? Mas a Bíblia fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e serei com ele, né? Então, a gente tem que abrir o nosso coração. Exatamente. Porque hoje em dia, às vezes, tem pessoas que ouvem, mas não abrem o coração para Deus poder agir. E aí não adianta ficar colocando a culpa em Deus, né? Sim, porque nós somos culpados de todas as ações, né? Sim. Ele já deu o livre-arbítrio do ser humano, deu o raciocínio, deu, né, a capacidade de pensar diferente dos animais, né? Para que nós pensássemos, né? Para nós fizéssemos as coisas, decidíssemos do bem e do mal, né? Então a gente não pode dizer, Deus fez isso na minha vida. Não é Deus fez isso. Você que tomou o caminho errado, né? Você tem que seguir o caminho errado. Deus está ali, está sempre para dar a direção certa. Então, às vezes, a pessoa que está nos assistindo, às vezes está tomando um caminho diferente, as coisas não estão dando errado na nossa vida, né? Não culpe Deus, né? Não culpe Deus, que Deus ele não tem culpa nenhuma. Muitas vezes é a nossa mesma falha, é os nossos mesmos caminhos, as nossas limitações que faz com que nós cheguemos nesse ponto. E Deus ele está sempre ali de braços abertos, no mesmo lugar, né? Muitas vezes tem pessoas desviadas do caminho, né? Se desviaram, se distanciaram. Aí está falando, Deus me abandonou. Não, Deus está ali no mesmo lugar que você saiu. Ele só está esperando o passo para que você volte e ele está ali de braços abertos, como a passagem do filho pródigo, né? É verdade, mesmo a passagem do A passagem do filho pródigo é algo assim que a gente for parar para pensar. É o que acontece na nossa vida. Sim. E é interessante dessa mensagem dele que o irmão citou do filho pródigo,
é que, normalmente, quando um filho recebe uma herança, ou quando os pais morrem, né? Então, quando o filho fala para o pai, pai, dá minha parte da herança, a gente não vê o pai dizendo não, ou não é o momento. O pai vai, libera, pega a parte da herança, faz o que você quiser. Isso Deus traz para nós. Deus não quer ninguém obrigado na presença dele. Né? Ele deu a herança, já que você quer ir, eu não quero que você vá, mas já que você quer, eu te dou a herança. E muitos saíram e chega esse momento de ruína, como chegou na vida do filho pródigo. Ele está lá desejando comer o que os porcos comiam. Mas hoje a palavra para todos que nos ouvem é fazer como ele fez. Né? Eu tenho um pai. Até os trabalhadores da casa do meu pai têm pão em abundância. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então hoje nós temos que se levantar. Quem nos ouve tem que se levantar e dizer não. Não nasci para isso, para sofrer, para comer as coisas ruins deste mundo, né, que o mundo me oferece. Eu vou me levantar, eu vou ter um posicionamento e vou retornar. Então ele volta e o pensamento dele é: eu vou dizer que peguei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata como um trabalhador. Mas o pai já está esperando, sempre esperançoso que o filho volte. Sim. Então o pai vê de longe, a Bíblia fala que ele corre ao encontro, ele não espera a presença. Na hora que o filho vem, ele já vai ao encontro, abraça e beija. E quem cuida de porco, quem deseja comer as coisas dos porcos, está fedido, não está bem vestido. Mas o pai não se importa, ele vai e abraça. É a mesma situação. Muitos hoje em dia estão ali tomados do pecado, né? E o pecado perante Deus é algo fedido, algo que não agrada a Deus, né? Certo. Mas quando a gente decide, só o fato de a gente decidir voltar e fazer tudo novo, ele não se importa da maneira que você está. Ele vai até você, te recebe, dá nova vestimenta, dá um anel de autoridade, que ele não seria servo, ele seria filho. Porque uma vez filho, sempre filho. Sempre filho. Então é algo interessante, né? Os filhos pródigos voltem, né, para a presença do Senhor. E essa volta, né? Ela também se refere também à volta de Cristo, né? Quando você for ao encontro dele, né? Ao encontro dele, ele vai te receber como o pai recebeu o filho pródigo. 20 benditos de meu pai. E vai receber com herança aquilo que já foi preparado desde a fundação do mundo, né? Então vai estar aquele banquete, como o pai recebeu o filho. Vai ter aquele banquete para você nos céus, né? Imaginou você tá lá ceando juntamente com Cristo, com os apóstolos, né? Com Pedro, João, Paulo. Aqueles entes queridos que foram em Cristo, né? Então esse é o privilégio, esse é o intuito da nossa pregação, do nosso testemunho de hoje, né? Do Fé Compartilhada. Compartilhando essa história, né? Que essa mensagem alcance o coração de muitos que estão aí precisando de uma palavra, né? A palavra que vem ao encontro de cada um de vocês. E nós agradecemos a presença do irmão pastor Herbert, né? E nós temos só, como o Elias disse, a agradecer ao pastor estar aqui, né, levando essa palavra e que entrou no coração dos jovens, das famílias, né, dos nossos seguidores do Fé Compartilhada. E Deus abençoe sua vida. Leva o nosso carinho, o nosso abraço à família e nós estamos muito agradecidos, né, Deus? Deus é maravilhoso, né? E a gente fica até sem palavras. Sim, Deus é maravilhoso e nós devemos sempre compartilhar as bênçãos dele, né? Sim, com certeza. A nossa fé, ela deve ser compartilhada, né? Porque esse é o intuito do cristão. Sim. Levar a mensagem, o pastor falou, o ID de Cristo, né? Que é levar a mensagem para pessoas que estão precisando de algo, né? Muitas vezes pessoas que são conhecedoras da palavra também, mas estão precisando também de uma palavra, né? Uma palavra que venha ao seu coração, que venha confortar a sua alma, né? E essa palavra veio com certeza hoje aos nossos corações, né? Sim. Pastor, muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Jesus. Nós queremos deixar as considerações finais, pastor. Amém. Deus abençoe a todos que nos acompanharam, ficaram até o fim ouvindo um pouco daquilo que Deus fez na minha vida e compartilhando, né, da nossa fé e a fé compartilhada, essa programação maravilhosa. Que Deus continue abençoando, usando os irmãos poderosamente em nome de Jesus. Eu creio e espero que muitos possam ter sido alcançados
através dessa programação. O meu abraço, um abraço de toda a minha família para todos que nos acompanham, em nome de Jesus. Em Deus abençoe a todos. Nós também agradecemos e encerramos dizendo, não esqueça, fé se compartilha. Amém. Nosso muito obrigada, vamos dar um tchauzinho. Deus abençoe a todos.